É isso aí, pessoal. Tá começando mais um corte aqui no canal, aqui no Arquibancada Tricolor. Então já se inscreve, deixa o like e o conteúdo completo você confere no vídeo que tá no link na descrição. Vamos lá, passando a pauta e mais uma vez indo para o futebol, só que agora vendo a situação de tabela, porque o São Paulo está na classificação geral na sexta colocação nesse momento. São Paulo está na sexta colocação nesse momento, atrás de Corinthians, São Bernardo, Ponte Preta, Mirassol, São Paulo tem e Palmeiras. São Paulo tem 15 pontos conquistados. Na verdade, são 16 pontos, né? Na verdade, são 16 pontos. Essa tabela está um pouco atrasada. Opa, peraí. Mas o São Paulo tem 16 pontos e está na sexta colocação da classificação geral. Nesse momento, São Paulo faz semifinal com qualquer um que seja, fora de casa. Com qualquer um fora de casa. Só joga as quartas de final nesse momento contra o Novo Horizontino dentro de casa. E aí a semi faz fora. Aí, Gabi, entra naquela situação que a gente vem falando aqui na programação da Arquibancada desde o empate com o Palmeiras. Ah, mas pega a Ponte Preta, que é adversário direto do Palmeiras. O que fazer? Nessa situação, eu acho que o São Paulo tem que buscar uma classificação geral melhor, pensando em possíveis vantagens de mando no mata-mata, Gabi. O que você acha sobre a posição do São Paulo na classificação geral e sobre os últimos jogos dessa fase de grupos? Eu acho que já não muda muita coisa, Vitor Boni. São Paulo tem 2 jogos aí, que aí, obviamente, com o jogo do Novo Horizontino ontem, força o São Paulo a, de fato, empatar um desses jogos, pelo menos, né? Então, pontuar em um desses jogos. Então, quando a gente fala de time alternativo, é cedo para qualquer análise, mas o São Paulo vai precisar, de fato, ter pontuação, né? Agora, acho que para a fase ali, quartas de final, é muito importante você estar ali justamente na disputa em casa, né? Com uma lição em casa, mas para fase de semifinal, eu acho muito difícil São Paulo conseguir algo, maior na tabela, né? Pega o Palmeiras, por exemplo, embora seja o quinto colocado, embora esteja à frente ali do São Paulo, é um time que tende a ficar de fora do mata-mata, porque tem Ponte Preta e São Bernardo muito bem, né? Então, tem uma tendência do São Paulo, de fato, pegar uma semifinal ali contra times que estão melhores colocados ali na geral, né? Mas eu acho que esse poder de decisão em casa, ele faz muita diferença, principalmente quando é um clássico. Quando é um São Paulo e Mirassol, Vitor Boni, por exemplo, com todo respeito ao time do Mirassol, eu acho que, assim, tem diferença? Tem, mas não é tão gritante como é um São Paulo e Corinthians, na Neoquímica Arena, uma decisão, por exemplo. Então, obviamente, a gente tem que buscar uma melhora na geral, mas eu ainda acho, Boni, que o nosso principal adversário para o mata-mata é o próprio São Paulo, porque o São Paulo tem muito ajuste tático a fazer com o Zubeldia e a parte ainda desempenho, né, a parte como joga o São Paulo ainda não tá legal. Então, eu falei na Jovem Pan ontem, você esteve presente, é quase um arquibancada Jovem Pan ontem, né, nosso papo setorista. Mas assim, eu falei isso e falo novamente, Vitor Boni, para mim é muito mais interessante pegar essa semana agora que vai ter Ponte Preta e São Bernardo, usar mais time alternativo, usar um time B e dar uma semana de treino tático na Barra Funda do que Uma forçar a jogar intertemporada. titulares aí nos 2 jogos. Então, acho que é isso, Boni, tentar usar, porque o São Paulo teve 10 dias, né, de treinamento de fato efetivo na Flórida, e aí pega que 2 desses foram treinamento regenerativo pós-jogo, então teve 8 dias de trabalho tático na Flórida e mais ali 3, 4 dias com esse começo de temporada, porque foi tudo muito corrido, isso é uma escolha do próprio São Paulo. Então a gente teve o quê? 11, 12 dias, né, de, enfim, trabalho tático do Zubeldia com o São Paulo. Acho que é muito pouco para um começo de temporada e é pouco para ter uma cobrança muito grande no nível que a gente vai cobrar, porque, claro, se é São Paulo Futebol Clube, a cobrança é sempre lá em cima. Então, Boni, eu acho que seria muito mais interessante colocar um time alternativo, colocar um time ali com garotada, colocar um time de peças não tão primordiais e usa, cara, essa semana, usa hoje, usa amanhã, usa quinta, usa sexta, sábado e domingo para fazer treino tático na Barra Funda, porque o São Paulo hoje ele vive num looping que é o seguinte, ele joga, né, e aí, enfim, joga em Brasília, joga em São Paulo, que seja, tem um treino pós-jogo que aí não é treino, porque é algo regenerativo, não é uma parada que você consegue fazer ajuste tático ou enfim, saída de bola, você tem que muito mais usar as peças que restam que não jogaram, então não é um trabalho tático coletivo ideal para construir jogadas, construir um São Paulo coletivo melhor, e aí, cara, você tem jogo no dia seguinte, e aí, enfim, treino regenerativo, jogo, treina, jogo.
Então é difícil fazer um trabalho tático onde você possa, enfim, fazer jogada ensaiada. A gente não tem uma ensaiada hoje no São Paulo. É difícil você ter um up na parte tática, um up na parte coletiva sem treinar. O treino é extremamente crucial para o São Paulo conseguir ajustes para a temporada. Então essa seria a minha escalação. Seria justamente time alternativo, time de base, e deixa essa semana livre para os caras treinarem, para os caras conseguirem fazer trabalhos coletivos por parte ali da Barra Funda, que aí sim acho que a gente chega mais forte pro mata-mata. Eu concordo com você, eu acho que poderia realmente usar esse período de intertemporada, mas seria bom para o São Paulo aumentar a sua classificação geral, porque dá para passar, vamos ver, dá para passar do Mirassol, Palmeiras, entre os times que estão se classificando, nesse momento o Palmeiras está de fora. Dá para passar do Mirassol, dá para passar da Ponte Preta, do São Bernardo não dá mais para alcançar por conta do número de vitórias. Mas vamos imaginar esse cenário, que Corinthians e Mirassol se enfrentam, o Corinthians é eliminado. Dá para imaginar. O Mirassol é quem se classifica. E entre, nesse momento, São Bernardo e Ponte Preta, vence a Ponte Preta. Se o São Paulo consegue passar todo mundo e ficar em terceiro na classificação geral, já seria o líder da classificação para umas quartas de final, por exemplo. Para uma semifinal, desculpa, por exemplo. Então, dá para ainda conseguir uma situação melhor. Claro, tem situações hipotéticas, imaginar que um elimina o outro, mas é bom estar o mais alto possível na classificação geral, pensando em vantagens de mando de campo. Mas como você, eu também acredito que seria um bom momento para colocar um time alternativo contra a Ponte, já dar uns treinos um pouco mais específicos para o time titular e aí tentar corrigir esse trabalho, corrigir a rota com o carro andando. Pode falar. Acho que a gente não perde essa classificação geral, né? Esse topo, ou enfim, essa briga para ser líder ou para ter uma decisão em casa nos jogos contra Ponte e São Bernardo. A gente já perdeu contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube com os empates que a gente teve que poderiam deixar o São Paulo em fase mais confortável. Então, neste momento, eu faria essa escolha justamente de usar um time alternativo, porque me preocupa mais do que decidir fora de casa, enfim, no Allianz Parque ou no Neoquímica Arena, a forma que o São Paulo está jogando futebol hoje, a forma que o São Paulo desempenha o seu futebol hoje. Então, para mim, é muito crucial ter uma semana para esse time treinar, é muito crucial ter uma semana de tático para o Zubeldia tentar imprimir o seu trabalho, porque a fase mata-mata do Paulista ganha outra cara para o São Paulo, ganha outro perfil e ganha um peso muito importante para o próprio Zubeldia. Então, eu faria isso, sei que, claro, não dá para falar que vai entregar o jogo, que vai entrar de pé mole para perder, ninguém vai entrar para perder. Acho que o time alternativo também tende a ser um time de mais entrega do que o time titular para essas últimas partidas, digo, de entrega não de que vai entregar, mas de entrega tática, entrega física, que vai para cima, que vai conseguir tentar aproveitar mais essa chance. Eu acho que faz mais sentido o time B, um time de base mais misto, né? Mas eu acho que também a gente precisa ter uma semana de treino, Boni. Tá, então, mais um corte pra você aqui no Arquibancada Tricolor. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando agora. Se inscreva no canal, deixe seu like e não perca conteúdos diários pra você aqui no AT.